dar sequência aí a nossa aula aqui. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar esse cara aqui, deixar no cantinho aqui. Ficou legal, beleza. Eu ainda vou aumentar mais aqui a gente poder trabalhar. Então, pessoal, a gente está fazendo alguns exercícios, tá? E eu quero colocar aqui, tem vários, tá? Beleza, vou colocar alguns exercícios aqui que estão no livro do Sádico aqui, tá? E a coisa, eu vou até fazer deixa eu pegar esse cara aqui, eu acho que é esse aqui, não, 1,30. Eu fiz na outra turma, deixa eu fazer um diferente. 1,29 não, vai ser 1,30 mesmo. Já sei, vou fazer usando a figura aqui, mas ele não botou x1 e x2. Eu vou mudar o x1, beleza, então vou fazer isso. Ok. Então, deixa eu fazer aqui uma coisinha. Deixa eu pegar esse cara aqui. Então, trazer ele para cá. Ok. Aqui, voltar. E deixa eu pegar um cara mais complicado aqui. Até bom que vai ficar bem interessante aqui para a gente poder trabalhar. Ok, beleza. Então deixa eu chegar agora o nosso livro para lá. Depois a gente mexe nele. Ainda tem que pegar mais uma coisinha aqui, peraí, só um instantinho. Isso, que eu quero é esse aqui. Vamos lá. Beleza. Agora sim. Agora deixa quietinho aí, nesse canto aí. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui já é mais fácil. Não é isso que eu quero. Parar. Estão arrastando aí alguma coisa, hein? Eu acho que estão arrastando coisa aí, hein? Ó. Eu já comecei a gravar? Já. Olha só. Esse é um exercício aqui bem... Eu vou fazer um pouco diferente, porque na nossa aula passada, na turma 1, né, na turma 2, eu fiz ele com outros sinais, mas esse aqui vai valer muito bem, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Né, ele dá dois sinais aqui, eu não coloquei aqui. Opa, deixa eu apagar isso aqui que eu estou escrevendo com o dedo aqui, eu não quero escrever com o dedo, né? Ele dá dois sinais aqui, ok? E ele pede, ó, eu vou chamar esse cara aqui de x1, tá? E ele pede para fazer a soma de x1 com x2, tá? Depois fazer a soma de meio de x1 de 2t
com x2 de t e depois fazer a subtração de x1 de t menos 1 e x2 de 1 menos t, tá? Então isso aqui é excelente, esse exercício, porque a gente vai conseguir aí trabalhar em cima de vários conceitos que a gente já viu e a gente tem que treinar esses conceitos, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, quem é x1 e quem é x2? A gente já colocou aqui. Então, vou colocar aqui do lado só para a gente poder trabalhar, quando a gente vai fazer soma, né, a gente coloca um em cima do outro. Então, vou colocar aqui o x1, né, ele vai aqui é 1, 2, aqui é menos 2, aqui ele vale 4, então é assim, e aqui ele vale menos 4, ok? Esse é o t, esse aqui é o x1 de t, certo? Eu vou colocar o x2 embaixo. Notem que está fora de escala esse x2 aí. Eu vou colocar ele embaixo. Como assim está fora de escala? A altura é 1, né? A largura é até 2, mas a altura é 1. Ó, usando um quadradinho só vai ficar um negócio assim. Ficou pequeno, mas é porque eu estou usando... Eu vou fazer assim que vai ficar melhor para vocês enxergarem. Ó, pronto. Tá? Agora o que ele quer? Ele quer x1 mais x2, certo? Esse aqui é o x1, esse aqui é o x2, tá? Então, olha só, o que vai acontecer? Vamos fazer a soma aqui. Ó, eu vou fazer a soma aqui em vermelho no próprio desenho do x2 aqui, né? Então, o que tiver escrito agora aqui é x1 de t mais x2 de t, tá? Deixa eu diminuir o tamanho aqui para não ficar tão grosso. Então, olha só, aqui, ó, nessa parte... nessa parte que nós temos aqui, nessa parte negativa do x2, é tudo zero, não é? Então, o que vai acontecer? Aqui na parte negativa do x1, existe esse triângulo aqui. Então, esse triângulo mais zero vai dar o próprio triângulo, né? Então, essa primeira parte está fácil, tá? Ok, aqui é 4. Aqui embaixo, ó, agora a gente vai analisar em dois pedaços. Está vendo que tem um pedaço aqui, ó, que ele vale, esse pedaço aqui, ele vale menos 4, de 0 até 1, certo? E esse pedaço aqui vale 1, de 0 até 1. Menos 4, né, com 1 vai dar menos 3. Então, esse pedaço aqui, ó, é menos 3, certo? Poderia voltar aqui para cima, mas não vou voltar não. Vou até voltar só para... fazer, mas eu vou parar, eu vou continuar agora. De 1 até 2, ele vale menos 4. De 1 até 2, ele vale menos 1, né? Certo? Então, o que vai acontecer? Menos 4, menos 1, menos 5. Então, a soma é essa aqui, ó. Certo? Esse exercício, pessoal, não pode errar, tá? Porque ele é fácil, tá? Aqui é menos 4, tá? Só para lembrar, esse aqui é menos 5 e esse aqui é menos 3, certo? Então, o x1 mais x2 é isso aqui, tá? É o que está desenhado em vermelho. Eu usei esse mesmo padrão. Então, esse aqui foi fácil, né? Realmente fácil. Eu estou pensando na prova fazer alguma coisa parecida, entendeu? Uma questão parecida com essa. Primeira, muito fácil, tá? Isso aqui é muito fácil, tá? Não tem dificuldade nenhuma aqui, tá? A segunda, vocês vão ver que já é um pouquinho mais difícil. Por quê? Ó, porque ele fala assim, ó. Ele quer meio de x1. Deixa eu até mudar a cor aqui para chamar mais atenção. Ele quer meio de x1 de 2t mais x2 de t. Então, eu vou ter que fazer uma operação aqui em x1 de 2t. Certo? Eu não tenho nem o x1 de 2t, eu só tenho o x1 de t, não é isso? Então, para fazer o x1 de 2t, eu vou fazer assim, ó, x1 de 2t. O que a gente faz? A gente sabe que faz o quê? Pega aqui, divide por 2, divide aqui por 2, na amplitude não mexe, certo? Então, vou desenhar aqui o x1 de 2t.
Na amplitude não mexe. Então vai ser, em vez de ser de menos 2 a 2, vai ser de menos 1 até mais 1. Aqui é 0, tá? Continua tendo a altura 4, continua tendo essa altura aqui para baixo, menos 4. Então, ó, ficou assim, ó. Certo? Só que esse aqui é o quê? Esse aqui é meio de x1 de 2t. Desculpa, esse é x1 de 2t. Eu não quero isso, eu quero metade de x1 de 2t. Agora eu vou pegar e vou mexer na amplitude. Onde é 4, vai virar o quê? 2. Vai virar 2. Onde é menos 4, vai virar o quê? Menos 2. Então fica assim, ó. Vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de enxergar para vocês aí, ó. Ficou pequenininho. Ficou bom? Não, os dois não, né? É menos um meio, né? Não, é menos 4, virou menos 2, e o 4 virou 2. Parece que é um dentro desse círculo. Aqui é 4, tá? Tá na escala. Ali, tem 4 quadradinhos, então tá na escala. Eu estou desenhando na escala. Eu peço que vocês façam isso na prova também, né? Facilita até para vocês. Tá? Um papelzinho quadriculado, qualquer coisa assim. Até posso fornecer na prova um papel quadriculado. Aí fica entre 1 e menos 1. Tá? Ok? Me lembrem disso que eu coloco lá. Então esse aqui é o meio de x1 de menos t. É esse cara aqui. O que eu vou fazer agora? Ele mandou somar com o x2 de t. O x2 de t, a gente já tem aqui, ó. Esse quadrado aqui, é esse cara assim, ó. x2 de t é facinho. É assim, ó. Aqui é 2, aqui é 1, aqui é 0, aqui é o x2 de t. Tá? Então, aqui vale menos 1 e aqui vale 1. Então, da mesma forma, lá, ó, o lado esquerdo ali tá fácil somar, né? Porque, tá vendo? No lado esquerdo não tem ninguém aqui no x2. Então, na hora de somar, ó, vai ficar o quê? Vai ficar um cara... Eu vou até fazer aqui no próprio desenho, tá? Então, vai ficar um cara aqui. Certo? Depois, aqui tem 1 e aqui tem menos 2, não é isso? Vai dar menos 1, tá? Depois, não tem mais nada aqui e tem menos 1 aqui. Então, continua. Não faz a descontinuidade daí, né? Não faz. Não tem descontinuidade, né? Porque, na verdade, o que acontece? Não tem descontinuidade, né? Pensa bem, ele continua, não tem um cara que volta para o 1 ali, certo? Então, é isso aqui mesmo. Ó. Esse cara quem é? Esse cara aqui é meio de x1 de 2t mais x2 de t. Legal? Tranquilo? Segundo problema feito. Terceiro problema. x1 de t menos 1 menos x2 de 1 menos t. Agora o que eu vou ter que fazer? Ó, o x1 é esse cara aqui. O x1 de t menos 1, quem vai ser? O x1 de t menos 1. O que eu vou fazer com esse cara aqui? Dá até para desenhar direto aqui. Deslocar uma unidade para a direita. Exatamente, deslocar uma unidade para a direita. Então vai ser um cara assim, ó. Opa, fiz errado, desculpe. Deixa eu voltar. São dois aqui, né? Então é isso aqui, ó. Espera aí. Deixa eu apagar umas coisas aqui para não confundir vocês, tá? Então quem é esse cara aqui? Vou botar até o nome dele aqui em vermelho. x1 de t menos 1, certo? Quem é o x2 de 1 menos t, tá? Eu vou fazer assim, ó. x2 de 1 menos t, eu vou escrever assim. x2 de menos t mais 1, certo? De menos t mais 1. Eu vou apagar aqui um monte de coisas para mexer no x2, tá? O x2 é esse nome preto. É esse preto. Eu estou apagando justamente para não confundir nada com vocês, ó. Tá vendo? Ó, apagou certo. Legal? Então, deixa eu voltar aqui o x2, certo? x2 é esse cara aqui.
Aí ele se fala assim, menos t mais 1. Eu posso fazer de duas maneiras isso, tá? Até já para treinar, para nossa aula de convolução, eu vou fazer x1 de menos t mais 1 fazendo o seguinte, eu vou inverter o x2, e aí quando eu inverto, se eu somo alguma coisa, eu não desloco para esquerda, eu desloco para direita, que está invertido. Então, isso é o padrão que se faz quando você inverte, tá? Porque você está falando menos, entendeu? Tá? Então, é deslocamento para direita, ficou entendido? Tá? Mas poderia ter feito o quê? Podia ter feito o seguinte, deslocado uma unidade para a esquerda e inverter, é a mesma coisa. Fazer isso, né? Oi? Não, se você, na verdade, eu recomendava fazer isso mesmo. Primeiro deslocar uma unidade para a esquerda, depois inverter. Então seria isso aqui, ó, fazer o x de... Vou fazer aqui, vou desenhar aqui numa outra cor, tá? Então, ó, faria uma unidade para a esquerda. Isso aqui seria o x2 de t mais 1, certo? E depois eu inverteria isso. Como é que eu inverto isso? Vou fazer uma outra cor aqui. Seria assim, ó, inverter seria isso aqui. Tá ok? Que é o quê? Que é o x2 de menos t mais 1. Que inverter é só mexer no sinal negativo do t, tá? Deixa eu só mostrar que se eu tivesse feito inversão primeiro, deslocamento para a direita, ia dar a mesma coisa, tá? Então, ó, o sinal é assim, né? Ó. Certo? 0, 1, 2. 1, aqui 1 e aqui menos 1, certo? Se eu inverter, vai dar isso aqui. Não é? Se eu deslocar uma unidade para a direita, vai dar isso aqui. Esse azul aqui é igual ao vermelho, estão vendo? Ou seja, deu a mesma coisa. Ok? Então, o que eu tenho? Na verdade, eu já tenho dois desenhos aqui. Eu tenho o desenho do x1, né? De t menos 1, que é esse cara aqui, né? x1 de t menos 1, certo? E eu tenho o desenho de x2 de menos t mais 1, certo? Esses dois vermelhos aqui. Se eu quiser, eu posso fazer a subtração, mas às vezes eu prefiro fazer a soma invertida. Como assim a soma invertida? Subtrair x2 não é a mesma coisa que somar menos x2? Né? Somar menos x2, não é isso? Então eu vou inverter o x2 na amplitude. Tá dando para entender o que eu estou fazendo? Tá? Por quê? Porque aí depois é só somar mesmo, fica mais fácil, tá? Você tem que lembrar, eu prefiro sempre somar sinais, entendeu? Mas subtração é uma soma, sim, uma soma do valor inverso, tá? Então olha só, não é esse cara aqui não é o x2 de menos t mais 1? Eu vou desenhar aqui só para vocês saberem quem é, ó, esse cara aqui em azul é o inverso dele na amplitude, concordam comigo? Esse aqui é o menos x2 de menos t mais 1, certo? Agora eu vou desenhar esse cara e aquele outro cara ali. Eu vou desenhar eles no mesmo... Tá meio complicado, mas eu vou desenhar no mesmo desenho, tá? Por quê? Porque agora eu vou... Olha como é que vai dar um pouquinho de trabalho esse cara. Ele vai estar aqui, não vai estar aqui? Certo? Agora tem que somar esses dois sinais. Que sinais? Esse sinal vermelho aqui. Com esse sinal azul aqui. Certo? Ok? Coloquei na mesma figura, né? Eu não recomendo vocês fazerem isso. Estou fazendo isso aqui só porque é aula. Tá certo? Então olha aqui como é que a gente faz essa soma. Ó, aqui eu não tenho uma reta. Não é uma reta? Que na verdade é uma constante, não é isso? Não é isso? E aqui em vermelho eu não tenho uma outra reta? Aqui que ponto é? Que ponto é esse valor aqui? Vê pela escala aí que dá para ver. É 2, certo? E aqui é quanto? É 4, não é? Se você somar esse azul
com esse vermelho aqui, o que vai acontecer? Você vai fazer com que essa reta, digamos assim, que é uma coisa que vai assim, ó, digamos assim, né? Ela vai o quê? Ela vai começar agora, aqui não é 1, aqui não é 4, ela vai começar onde? No 5. Entendi, porque se somou uma... Certo? Aqui não é 2, aqui não é 1, então vai vir até o 3. Então, ó, esse pedaço aqui já está pronto. Tá? Agora eu tenho uma outra reta que vai daqui até aqui. Quanto é que é esse ponto aqui? É menos 1, né? Certo? E tem uma outra reta que vai daqui, que é de 2 até 0. Tá? Esse 1 aqui é o valor do tempo, não é a altura. A altura aqui é 0, tá? Ok? Legal? Então, olha só, eu tenho essa reta aqui, e eu tenho essa outra reta aqui. O que vai acontecer? Quanto é que vale aqui? Menos 1, não é? Quanto vale aqui? 2. Somando 2 com menos 1 vai dar quanto? Vai dar 1. Então, o que vai acontecer? Deixa eu só pegar aqui. O que vai acontecer? Vai ter um ponto aqui, ó. O outro ponto, né, é o próprio, né, é o próprio menos 1 com o 0 aqui vai ser o próprio menos 1. Então, vai ser isso aqui. E aí, ó, tem essa descontinuidade. Por quê? Aqui tem essa descontinuidade justamente porque você desceu, né? Você está entendendo? Você desceu, tá? Então, ó, ficou isso aqui. Agora, galera, acabou, né? Como assim acabou? Agora continua, né? Esse cara não tem um outro valor aqui, vai até aqui embaixo? Professor, tem um risco no meio ou é vazado a descontinuidade? Não, aqui tem isso aqui, ó. Não, você não precisa escrever isso. Você não precisa desenhar isso se quiser. Entendeu? Você pode... Eu desenho só para ficar mais visual, tá? Ó, e agora eu não precisava desenhar isso que eu estou desenhando agora aqui, por exemplo. Entendeu? Na verdade, ele tem um pulo ali, né? Você poderia ter feito só esses desenhos aqui, esse aqui e esse aqui. Acabou. O resto eu só coloco para ficar mais visual. Esse foi bem mais difícil, vocês perceberam? 3 níveis esse aqui, ficou bem mais difícil. Mas vamos combinar. O que foi difícil aqui? Foi fazer a soma. As outras coisas, encontrar o x1 de t menos 1, encontrar o x2 de menos t mais 1, não foi difícil. Legal? A soma foi difícil mesmo porque deu trabalho aqui, certo? Se eu quisesse, digamos assim, vou fazer uma coisa aqui, né? Não devia fazer isso, mas, né? Eu estou aqui, mas eu estou limpando o meu desenho, né? Eu vou finalizar ele aqui. Por isso que aqui em aula a gente pode fazer... deixa eu andar aqui, peraí. Em aula a gente pode fazer isso, mas na prova não é legal. Ó. Esse foi o desenho final, certo? Faltou aqui colocar o eixo. Tá? Esse foi o desenho final. Legal? Eu estou falando que teoricamente eu poderia tirar esses caras aqui, ó. Tá? Tem que fazer de lado. Entendeu? Aí depois passa a caneta e apaga. Poderia tirar esses caras aqui. Você está entendendo? Mas como eles estão na mesma ordenada aqui, eu só segui para ficar uma coisa contínua. Mas a gente sabe que não é contínuo. Isso é uma função. A gente sabe que não é contínuo. A gente só coloca ali para desenhar de uma maneira... É da mesma forma que ele colocou aqui, ó, no próprio enunciado aqui, ó. O certo é desenhar só isso aqui, ó. Vamos concordar que o certo é desenhar só isso aqui. Certo? Como aqui também. Mas ele coloca as descontinuidades para ficar mais visível, digamos assim. Tá legal? Na aula passada eu mostrei que você... Eu fiz um cambalacho aqui para apagar, ó. Apaguei aqui a figura, ó. Apaguei aqui. Ó. Nesse caso aqui eu fiz um... Entendeu? Eu apaguei aqui. Na verdade, pintei de uma cor ali meio próxima ao branco. Certo? Ok?
Então, a gente poderia... Ah, mas aqui você não fez isso. Realmente aqui eu não fiz, né? Por quê? Porque aqui é o eixo, né? Então, ele deixou ali, mas teoricamente ele não precisava desenhar dessa forma. Entenderam o que eu acabei de falar, né? Ok? Como é que ele desenha? Ele desenha assim, que é para ficar mais claro para o aluno, né? Ô professor, deixa eu perguntar uma coisa. Fala. Segunda-feira. Como faz? Ah, não tem aula, né? Então, não sei. Pois é, me falaram que não ia ter. Então tá bom. Não sei, não, peraí. Não, peraí. Quem me falou não é uma pessoa oficial. Então, espera. Hoje é quinta, galera. Até amanhã vai sair alguma coisa oficial, tá? Hoje é quinta, né? Hoje não é sexta. Se fosse sexta-feira, à tarde, vocês podiam fazer essa pergunta. Hoje é quinta. Legal? Beleza. Tá? Então, beleza, ó. Beleza, fiz aqui os meus problemas agora. Agora, galera, eu vou fazer uma coisa que a gente não fez ainda, tá? Quer dizer, não é que não fez, ó. Tá vendo? Na turma passada o exercício era mais fácil, ó. Na turma de hoje o exercício é mais difícil, tá? Eu fiz diferente até para ficar diferente da aula. Mas ó, essa outra coisa que eu vou fazer agora deixa eu pegar aqui. Discretos no tempo. Essa outra coisa aqui, tá? Essa aqui trinta e um. Eu vou até fazer diferente também, usando um outro sinal. Isso, beleza. Vamos pegar esse sinal aqui. Vamos fazer agora. Deixa eu só... Quero não. Deixa eu só... puxar para cá. Beleza? E agora, usando apenas o enunciado, eu estou criando um novo problema, porque ele fez com outros valores. Espera aí. Ok. Deixa aí. Então, olha só. Deixa eu aumentar esse cara aqui. Um pouquinho. E... deixa eu aumentar um pouquinho esse cara aqui. Beleza. Olha só. O que é que ele quer aqui agora? Tá? O que ele quer é o seguinte, ó. Ele quer fazer o seguinte. Espera aí. Ele quer fazer o seguinte: dado esse sinal x de n aí, desenhar esses três sinais que estão aqui, certo? Antes de começar a fazer isso, tá? Eu vou lembrar algumas coisas. A gente está acostumado, né? A gente já viu esse sinal aqui, que é o delta de t, certo? Que é um sinal que a gente sabe que, na verdade, ele é o quê? É a derivada do u de t dt. É a melhor definição para ele. A gente definiu isso. Mas a gente também lembra que ele tem algumas propriedades, que é a integral de menos infinito até mais infinito de delta de t dt, o delta de tal de tal, é igual a 1, né? E todos os outros valores, né? Ele não existe, né? Ele tende a infinito em zero, e nos outros pontos ele não existe, ele vale zero, certo? Não é que ele não existe, ele vale zero, tá? Bom, ele não tem valor, tá? Que mais? A gente também conhece esse cara aqui, inclusive, né?
que é o nosso U de t, 0, 1, né? Esse é o nosso U de t. Legal? Bom, que mais? Isso tudo foi no tempo contínuo. Existe também essas coisas no tempo discreto. Vocês lembram disso aqui, ó? A gente também viu. Ninguém vai lembrar, mas tudo bem, a gente viu. Vocês lembram que sinal é esse aqui? É um sinal U de T. Menos A, menos U de T menos B. Isso, viu? Legal, é isso mesmo. U de T menos A menos U de T menos B. Legal? Beleza, agora vamos ver algumas coisas interessantes, né? Entre A e B, não é isso? Tem um pulso de largura B menos A, né? Porque a largura é B menos A, e ele tem altura 1. É muito útil isso aqui, porque a gente pode, quando multiplica por isso, você consegue dividir um sinal, por exemplo, você pega um sinal assim, né? Desse tipo aqui. Tá? Aí vamos supor que isso aqui é T mais 3, esse aqui é menos 2, esse aqui é T, esse aqui é menos T mais 2, por exemplo. Só para chutar, tá legal? E aqui é 0, aqui é 2, aqui é 4 e aqui é menos 3. E aqui é menos 5, por exemplo. Né? Se eu quisesse representar esse sinal aqui, eu podia fazer assim, ó. Esse sinal aqui, vamos chamar ele de y de t. Eu podia falar que o y de t é igual a t mais 3, que multiplica u de t menos 5, menos u de t menos 3, mais menos 2, que multiplica u de t menos 3, menos u de t menos 0, mais t, que multiplica u de t menos 0, menos u de t menos 2, mais menos t mais 2, que multiplica u de t menos 2, menos u de t menos 4. Todo mundo entendeu isso que eu acabei de fazer. Escrevi rápido, mas todo mundo entendeu. Uma das formas de usar essa função u de t menos a menos u de t menos b é fazer isso, dividir o sinal em pedaços, sem ter que ficar explicando de onde que ele está, etc. Ficou entendido? Legal. Bom, isso tudo para tempo contínuo. Só que, né, existe também algumas coisas, né, que a gente pode usar. Vou até mudar a cor aqui para ficar bem claro. Existe também o equivalente em tempo, aqui, em tempo discreto eu não vou usar t, eu vou usar n. Tá, então aqui 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, aqui 1, aqui 0, 1, 2, 3, 4, tá? Olha só, esse cara aqui existe também em tempo discreto, chama-se ΔN, e ele é representado assim, ó, né? Simplesmente uma bolinha ali no número 1, ele vale 1, quando n igual a 0, e vale 0. Ele é bem parecido com o delta de t. A diferença é o seguinte, é que no delta de t a integral de menos infinito até mais infinito de delta de t dt é 1, e ele só existe em 0, certo? Esse cara também só existe em 0, mas não tem integral nenhuma, é só um valor 1. Então ele é mais fácil de entender, não tem dificuldade nenhuma em entender, a definição dele é essa, tá? Quem é o U de n? Existe o de n também? Existe, claro. Vamos botar aqui menos 1, menos 2, 0,
1, 2, 3, 4, 5. Aqui vale 1. Olha só quem é o de N. Esse cara aqui, ó. Essa perninha aí que a gente faz só para facilitar. Aqui vale 0, aqui vale 0. O que vai acontecer aqui? Vai valer 1 também, né? Aqui vai valer 1 também. Aqui vai valer 1 também. Aqui vai valer 1 também. Certo? Aqui vai valer 1 também. Até infinito. Certo? Aqui também até infinito. Aqui também. Tá? E aqui é o N. Esse cara quem é? Esse cara é o U de N. E aí, galera? E se eu quisesse, por exemplo, fazer tentar sair disso aqui e chegar aqui? A gente conseguia fazer isso lá no tempo contínuo, não conseguia? Era só derivar, não era isso que a gente fazia? Né? Mas aqui não tem derivada, certo? Será que dá para fazer alguma operação com esse cara aqui? E nessa operação eu chegar nesse cara daqui? Será? Vou dar uma... Fala. Multiplicar por um sinal. Não. Não. Multiplicar por sinal não dá. Mas o que você vai fazer? Olha só. Vou desenhar aqui embaixo um cara que é assim, ó. Menos 1, 0, menos 2, 1. Dá para subtrair? Isso, já acharam a resposta. Quem é esse cara aqui? Quando eu coloquei esse cara aqui, começou a facilitar. Quem é esse cara aqui? Olha de cima e olha de baixo. Quem é esse cara aqui? Ele é um U de quê? Ele vale 1. De T menos 1 não, de N menos 1, né? Certo? De N menos 1, certo? De N menos 1, ok? Notem que os deslocamentos no tempo discreto tem que ser discreto também, né? Lá em tempo contínuo, aquele N menos 1, a gente usa até 1, podia ser um N menos meio, poderia ser N menos 1,2, certo? Ok? Deixa eu explicar aqui. Se eu pegar agora esse cara e subtrair esse cara, quem é que vai dar? Só vai sobrar quem? Esse cara aqui, não é? Não é? Então, a gente pode falar que o delta de N é igual a quem? O de N menos... Isso aqui a gente chama de equação de diferenças. Tá? Não precisa se preocupar com isso aqui, a gente vai ver isso em Sinais Sistemas 2 no segundo bimestre, no final, tá? Mas essa parte é a parte de tempo discreto, certo? E essa parte é que, se vocês quiserem usar Sinais Sistemas para ganhar dinheiro, vocês têm que estudar. Como assim? Vou dar exemplos que eu tenho dos meus colegas, certo? Então, alguns colegas meus simplesmente começaram a trabalhar com engenharia, mas depois de um tempo começaram a trabalhar como administradores, etc. E tal. E alguns foram para o mercado financeiro. Tem vários colegas meus que realmente estão no mercado financeiro, tá? Então, por exemplo, tem um que ele já está até se aposentando. Ele está no mercado financeiro, mas por conta própria, tá? Ele é um cara que há 25 anos atrás, muito tempo atrás, ele passou no concurso do Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, né? Agora chama-se Auditor Fiscal da Receita Federal, tá? Que é um concurso maravilhoso. Se vocês quiserem fazer, sugiro todo mundo vai fazer. O engenheiro arrebenta nesses concursos. Por que ele é maravilhoso? Assim, o concurso é maravilhoso, o concurso é horrível, mas o emprego é ótimo, né? Cara, salário inicial de quase 30 mil reais, né? Trabalha pouco, vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar com fiscalização, né? Com tributos federais, certo? Então, imposto de importação. É o cara que vai em Curitiba, vai taxar a tua blusinha da Shopee, tá certo? É esse cara aí. Mas, na verdade,
ele nem faz muito isso, ele só vai assinar. Quem faz isso normalmente é o pessoal que trabalha com o... Como é que é? Com o técnico, né? O cara que faz mais, que também ganha super bem, tá? Mas ele é um nível, digamos, segundo grau não, ensino médio, é isso? Tá ok? Mas de qualquer maneira, esse cara que vai assinar. Bom, esse colega meu, o que ele fez? Estava com tempo livre, esses caras têm tempo livre, cara, ele começou a estudar essa parte de sinais em tempo discretos, né? Processamento de sinais, e começou a aplicar isso no comportamento das ações, cara, entendeu? E ele fez um robô de investimentos, cara, dele. Ele não usa de ninguém, ele usa dele, foi ele que fez, sabe? E é usando isso aqui, é usando coisas que vocês vão ver lá, transformada a Z, vocês vão ver lá no segundo bimestre de sinais e sistemas 2, tá? Então isso é uma parte muito interessante. Por que eu estou falando isso? É só porque lá, né, quando você trabalha com tempo discreto, não existe equação diferencial, mas existe equação de diferença. Está vendo que tem uma equação de diferença aqui? Né? Quando você faz uma equação de diferença assim, de um nível, assim, é como se fosse a derivada primeira. Se fosse 2 níveis, seria a derivada segunda. Se você deslocar para o outro lado, é integral. Olha que legal, né? Tem um monte de coisas interessantes que você pode fazer, tá? Beleza, ok. Outra coisa legal aqui com o delta de n que você pode ver. Olha que coisa legal, que a gente vai usar isso em convolução. Por isso que eu estou falando sobre isso com cuidado hoje. Como assim convolução? É que eu começo com a convolução em tempo discreto, que é mais fácil de entender. E tem a mesma ideia da convolução. Porque se você pegar o tempo discreto, que é como se fosse o tempo contínuo, e o tempo contínuo amostrado, concorda comigo? Eu posso imaginar o meu degrau unitário discreto, como se fosse eu pegando esse cara aqui e fazendo amostras? Concordam? De tempos em tempos, não posso pensar dessa forma? Não é isso? Eu vou mostrando. Então, se você diminuir o tempo entre as amostras, a tendência do tempo discreto não é não chegar no tempo contínuo? Concordam comigo? Eu estou botando esses tracinhos, esse tracinho não existe, é só para marcar. Então, seriam bolinhas que estão em cima da sua reta, certo? Ela não vai ficar próxima? Então, a gente vai fazer a convolução primeiro em tempo discreto, e aí vai, digamos, aproximar para o tempo contínuo, entendeu? Para ficar mais fácil vocês entenderem convolução. Mas deixa eu falar de outra coisa aqui. Deixa eu pegar um sinal aqui, que aliás eu já deixa eu copiar ele aqui. Deixa eu botar ele aqui embaixo. Olha só, né? Olha só. Esse cara, não era para você ter feito isso não era para você ter aparecido o teclado. O teclado está aqui, ó. Não era para você ter aparecido, né? Tá tudo bem. É que o teclado está aqui. Eu botei esse teclado justamente para ele ficar aparecendo esse outro. Olha só que coisa interessante, né? Olha só, vocês estão vendo esse XN que está aí? Né? Então deixa eu só continuar aqui, que ele está mal feito aqui. Como assim ele está mal feito? Isso aqui não devia estar assim, né? Devia estar assim, né? Deixa eu até usar lá o nosso famoso apagador. Tá? Correto é esse, né? É a mesma coisa aqui, ó. Deveria ter um cara aqui, menos 1. Deveria ter um cara aqui, 1. Tá? O certo é isso, né? Não é colocar... Não está errado fazer isso. Ele está, na verdade, ele colocar aqui, vou colocar de novo, vou colocar aqui menos 1, ele colocar aqui menos 2, colocar aqui 1, por exemplo, não está errado. Tá dando para entender? Porém, o certo é colocar no eixo vertical. Vocês entenderam? Colocar uns pontinhos. Tá legal? Tudo bem? Agora presta atenção. Vê se vocês concordam comigo. Vocês lembram como é que é o delta N, não é? O delta N não é uma coisa assim? Não é uma coisa assim? Que vale 1? É tudo 0? Tá. O que é isso aqui, ó? Se eu vou desenhar aqui um cara que vale 2 em 0, quem seria esse cara? 2 vezes delta de N.
Exatamente, esse cara seria 2 vezes delta de N. Tá, e quem seria esse cara aqui? Notem que tudo o resto aqui é 0, tá? Como se ele só existe aqui em 3. E a altura aqui dele é 3. Seria 3G N menos 3. 3 o quê? Delta N menos 3. É. G. Delta N menos 3, perfeito, né? Até que não fica tão diferente de um G, né? É que fazer um delta do jeito que a galera faz aqui, como é que é? É que é parecido com Não, peraí. o que eu faço. Entendi. Tá? É que meu G, se eu fosse fazer aqui, ó, seria assim, né? Eu fecho a bolinha, tá ok? Eu fecho a bolinha, tá? Vocês viram isso aqui, não viram? Agora você concorda então que eu posso dizer que esse cara aqui, ó, opa, eu apaguei aqui, ó, burro. Olha só, eu posso dizer que esse cara aqui é menos 1 que multiplica delta de N mais 2 mais menos 2 que multiplica delta de N mais 1 mais 2 que multiplica delta de N mais 2 que multiplica delta de N menos 1 mais 2 que multiplica delta de N menos 2 mais 1 que multiplica delta de N menos 3. Vocês concordam que eu posso fazer assim? Legal. Então, isso pode ser qualquer sinal em tempo discreto pode ser, digamos assim, decomposto numa soma de deltas, certo? Ok? De impulsos, exatamente, decomposto numa soma de impulsos. A gente vai ver que acontece a mesma coisa no sinal de tempo contínuo, só que no sinal de tempo contínuo, para você poder ter a soma de impulsos, digamos assim, você tem que multiplicar por um trem de impulsos, e o trem de impulsos, como você está pegando tempo contínuo, ele tem que ficar um coladinho no outro. Você está entendendo o que eu estou falando? Ok? Fala. O impulso, ele não tem, ele não é infinito por cima? Só no tempo contínuo, no tempo discreto não. No tempo discreto não, cuidado. Eu já defini o impulso aqui em cima. No tempo discreto, delta N é assim, ó, vale 1 para N igual a 0 e vale 0 para N diferente de 0. Pronto. Delta T é diferente. Delta T é infinito em T igual a 0. Não é infinito, mas tende a infinito em T igual a 0. E é igual a 0 para T diferente de 0. Certo? Ok? Legal? Beleza. Então vocês viram isso, não é? Isso é importante, guardem isso. A gente vai usar isso Isso vai cair na prova? Talvez não, porque nessa prova eu falo pouco de tempo. Sabe o que acontece? Como eu vou falar de tempo contínuo em transformada Z, eu me preocupo em trabalhar com tempo contínuo com tempo contínuo não. Tempo discreto em transformada Z, eu me preocupo em trabalhar em tempo discreto quando for na transformada Z. Mas você está falando de tempo discreto agora essa aula toda? Concordo, estou. Porque eu estou preparando vocês para a próxima aula que eu vou falar sobre convolução. E para falar de convolução, primeiro começa com a convolução em tempo discreto, é mais fácil de entender. Certo? E aí já usei já mostrei uma coisa para vocês que eu vou usar, que é o seguinte, ó, um sinal em tempo discreto pode ser decomposto por vários impulsos deslocados e ponderados. Concordam comigo que é deslocado e ponderado? Como assim deslocado? Deslocado, N mais 2, N mais 1, N menos 1, N menos 2, N menos 3. Ponderado é multiplicado por menos 1, por menos 2, por 2, por 2, por 2, por 1. Isso é a ponderação, certo? Lembra? Média ponderada, como é que você faz uma média ponderada? Vocês lembram disso aí? Como é que é? Você pega 3 alunos tiraram 7, 2 alunos tiraram 8, 1 aluno tirou 9. Total, 3, 2, 1, 6. Não é isso? Aí você faz 3 vezes 7 mais 2 vezes 8 mais 1 vezes 9. Não é isso? Divide tudo por 6. Você está ponderando, né, os valores, certo?
ok? Fala. Ali é como, tipo, se você, não é igual o degrau, né? Se Sim. você sobe 2 ali no zero, você subiu 2 no impulso. Você Sim. tem que colocar, mesmo que ele continue na mesma amplitude, você ainda tem que somar o impulso no 1 e o impulso no 2? Não, aí que eu tô falando, é porque o impulso, o resto dele é zero, tá vendo? Então quando você pega esse cara aqui, ó, esse primeiro cara aqui, é só esse cara aqui. O resto tudo é zero. Você está entendendo? Por isso. Essa dúvida é bem pertinente, por isso que eu falo. O impulso, ele naquele ponto ele vale, nos outros pontos ele é zero. Quando você soma, não tem problema, porque você não está pegando vários impulsos no outro lado. Você está somando zero, você está entendendo? Ó? Você está pegando esse cara, é um cara assim, ó. Lá em menos 2 ele vale menos 1, certo? E o resto ele vale quanto? 0, 0, 0. Quando você somar, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Quando você somar, você vai ter só os caras. Legal? Você entendeu agora, não entendeu? Perfeito. Deixa eu colocar aqui. Bah, agora olha só o que ele quer. Vamos fazer uns exercícios aqui. Agora eu já vou fazer o exercício, tá? Né? Então, por exemplo, ó. Primeiro exercício, ele quer pegar o x de n, que é esse cara aqui, e quer multiplicar por u de 2 menos n. Quem é u de 2 menos n? É u de menos n mais 2, certo? Então, o que eu teria que fazer? Primeiro, o u de n mais 2, que é deslocar o u de n 2 unidades para a esquerda, e depois inverter tudo, não é isso? Ou inverter tudo e deslocar 2 unidades para a direita. Esse é mais confuso. O inverter tudo, na verdade, mas é a mesma coisa, concorda? Beleza. É que a gente vai usar isso quando estiver fazendo a convolução, tá? Ok? É que na convolução vai aparecer um menos tal mais t. O tal você vai inverter, e o mais t é o que você vai deslocando para a direita. Que a convolução vocês vão ver como é que é. Por isso que eu estou enchendo o saco aqui já falando nisso, tá? Então, ó, duas maneiras de fazer, né? Fazer isso primeiro e fazer isso segundo. Isso aqui é deslocar 2 unidades para a esquerda. Isso aqui é inverter. Ou inverter, né? E depois deslocar 2 unidades para a direita. Ok? Legal? Vou fazer um inverter e deslocar 2 unidades para a direita. Como assim? Ó? Vou pegar então, ó. Quem vai ser o u de 2 menos n? Ó, como é que eu vou fazer? Eu vou inverter, ó. Se eu inverto, fica assim, ó. Aqui é 1. Aqui, ó, esse aqui é o u de menos n. Menos 1, menos 2. Concorda que isso aqui é um invertido? E aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e vai embora. Certo? Tudo bem? Invertir. Agora botar em menos n mais 2. Vai ficar o quê? Vai ficar um cara aqui, ó. 1, 2, 2, 1, 0, 0, aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é menos 3, vai para cá, 3, 4, vai para cá. Esse aqui é u de menos n mais 2, certo? Legal. O que ele quer fazer? Ele não quer multiplicar o x de n por u de menos n mais 2, ou u de 2 menos n, não é isso que ele quer fazer? Vou desenhar o u de menos n mais 2 aqui, ó, em cima. Como ele é digital, é mais de boa, né? Para multiplicar. Na verdade é igual ao outro, só que agora é ponto a ponto. No outro você não vai ter as retas, digamos assim, fica mais fácil. Tá? Concorda que o u de menos n mais 2 é esse aqui? Não é? E aqui é 0, não é? Ok? O que vai acontecer quando eu multiplicar? Isso aqui não é tudo 1? E aqui é o que? É 0, não é? Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte: senão vai continuar igual, só que vai sumir esse cara aqui, ó. Por quê?
Não, aqui ele é 0 em 3. Ah, sim. E aí o resto, agora eu posso até apagar esses caras aqui, ó. Que o sinal vai ficar assim, ó. Eu apaguei demais. Deixa eu fazer aqui, eu só simplesmente vou fazer o quê? Vou só apagar isso aqui. Porque ele deslocou e ficou 0 aí. Exatamente, então aqui eu só vou fazer uma coisa diferente aqui, eu vou colocar uma bolinha aqui. Certo? Vocês entenderam porque ficou assim, né? No vídeo vocês conseguem entender, mas na verdade isso aqui vai ser agora o quê? Aliás, eu vou até colocar aqui, ó. Vou apagar isso aqui e vou colocar aqui, ó. Isso aqui é x de n vezes u de 2 menos n. Sumiu. Sumiu não, né? Foi apagado, certo? Entenderam o que eu estou falando? X de n. Vocês entenderam ou não? Olha só. Eu não multipliquei o x de... Vou tirar a multiplicação. Esse não é o x de n? Não é? Agora eu vou multiplicar, vou botar aqui embaixo para vocês verem mais fácil. Vou colocar o u de 2 menos n. O u de 2 menos n não é esse? Não é esse? Tá? Isso vezes isso, 0. Isso vezes isso, 0. Isso vezes isso, menos 1. Isso vezes isso, menos 2. Isso vezes isso, 2. Isso vezes isso, 2. Isso vezes isso, 2. 0 vezes 1, 0. Então aqui, ó, esse cara some. Por que eles ficaram, mas ele ficou 1? Ué, porque é o u de 2 menos n. O u de 2 menos n é esse cara aqui, ó. Ou u de menos n mais 2, é esse cara aqui. Eu peguei esse cara e coloquei aqui embaixo. Certo? E multipliquei. Ok? Certo? Beleza. Primeiro tá feito. Legal? Tá. Olha só. Vamos ver outra coisa interessante, né? Vamos pegar esse cara aqui. Isso aqui é só para... Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aí aqui é 5, menos 1, menos 2, tá? Quem é esse cara aqui? Né? Vamos botar que todo mundo aqui é 1. Tem nada a ver, agora isso aqui não tem a ver com problema, só estou querendo fazer. Como é que você gera esse cara aqui? Com aquele lá de cima? Usando o u de n, exatamente, usando esse cara aqui. O de n menos o de n menos 2. Vamos ver quem é. Olha só. Eu vou desenhar aqui o u de n menos 2. Concorda que é isso aqui? E vai embora, né? Aí ele já falou lá, tem que ser u de n menos o quê? 5, né? Isso aqui é u de n menos 5, ó. O resto é 0. E aí tem uma brincadeirinha, né? De 2 a 4, se fosse u de t, era u de t menos 2, u de t menos 4, não é? Mas como é u de n, não é. É u de n... de n mais 1, né? Da direita, entendeu? Estou falando A e B tem que ser o quê? Aqui você vai ser u de n menos 5, e aí você vai ter, esse cara aqui vai ser u de n menos 2, menos u de n menos 5. Então a gente pode falar o seguinte, ó, se você quiser, se você tem um cara aqui, que começa em A, número inteiro A, qualquer, e termina em B, número inteiro qualquer. Para você gerar isso, né? Aqui vamos supor que tenha outros caras, né? Não sei quantos tem aqui, tá? Vou botar assim. Mas é um número inteiro, tá legal? Na verdade, isso aqui é u de n menos A menos u de n menos B mais 1. Ah, não é igual ao do... Não é igual ao outro, entendeu o que eu estou falando?
É U de N menos B mais 1. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Porque se você fizer, olha só, se eu tivesse feito aqui U de N menos 2, U de N menos 4, ia começar aqui no 4, não ia começar aqui no 4? Não ia começar aqui no 4? Sim ou não? Se eu subtraísse, só ia pegar o 2 e o 3, e não o 2, 3, 4, que era o que eu queria. Entendeu o que eu estou falando? Ok? Tem que ser um pra frente. Né? Porque eu quero 2, 3, 4. 2, 3, 4. Certo? Tem que ser um para frente. Certo? Isso é entendível, porque no T você continua, né? Depois, mas no N não. Quer ver uma outra coisa que também é interessante, que acontece em tempo discreto? Estamos quase acabando, tá? Uma outra coisa que é interessante que também acontece em tempo discreto, isso aqui é o x de n, não é? Deixa eu pegar ele mais uma vez aqui. Deixa eu selecionar mais uma vez. Espera aí. Depois você explica isso. Oi? Pode voltar de novo naquele Tá. 2 menos n, que eu ainda estou um pouco confuso. Ué, olha lá. Quem é U de menos n, não é esse? De menos n mais 2 é andar 2 para a direita. Ou então, se você quiser fazer, você faz assim. Então, faz U de n mais 2. U de n mais 2, tá? U de n mais 2 é o seguinte, ó. U de n. U de n mais 2. Certo? U de n, U de menos n mais 2. Tem que inverter. Esses dois caras vão para cá e o resto volta para cá. Certo? Invertir. Inverter, galera, é espelhar dos dois lados. É girar. É como se você estivesse girando. É espelho. Certo? Então, se tiver lado esquerdo, vira direito, direito, vira esquerdo. No eixo vertical, exatamente. Agora, deixa eu mostrar outra coisa que é importante aqui. Ó. Deixa eu parar aqui. Copiar. O que você fez na mão? Machucou a mão também? Não, isso aqui é por causa da caneta, para não ficar dando... Jesus salva o Vasco, hein? Nem. Você conhece um povo mais sofrido que o vascaíno? Ok, tranquilo. Beleza. Olha só. Então, ó, olha aqui. Temos aqui esse x de n, não temos? Se eu quisesse escrever, por exemplo, x de 2n. Como é que a gente faz? A gente já sabe. Faz o que aqui? Divide por 2. Vamos desenhar? Zero dividido por 2? 0. Vale quanto? Vale 2. Não é isso? 1 dividido por 2? Meio. Meio, galera, não é inteiro. É? Então, você não pode colocar aqui no N. Então, esse cara aqui some. Simplesmente some. Tá? 2 dividido por 2? 1. E agora, então, vale quanto? Vale 2, não é isso? 3 dividido por 2? 1,5. É inteiro? Some. 4 dividido por 2? 2. É 0. E aqui continua. Tá? Depois, menos 1 dividido por 2? Menos meio. Então, não existe. Menos 2 dividido por 2? Menos 1. Menos 1, menos 1. Olha o sinal, como é que ficou. Compara com o sinal original. Acabou o sinal. Perdi informações. Concorda que eu perdi informações? Perdi informações. Isso é o que a gente chama de compressão com perdas. Certo? Compressão com perdas. Né? Você conhece isso quando você tira uma foto no celular. A imagem do sensor ela é comprimida por um padrão de compressão de imagem chamado JPG. Você perde informação, perde mesmo. Tanto que você às vezes perde tanta informação que você não consegue nem enxergar direito
dependendo de como foi feita essa compressão, né, essa qualidade. Por isso que quanto mais megapixels, melhor, porque você vai perder alguns ali, certo? Então, mesmo perdendo, aí, o problema é que quanto mais megapixels, maior o JPEG, né? É que vocês não pegaram as câmeras digitais de meio megapixel, que eu peguei, né? Entendeu? Né? 0,3 megapixels era o que tinha no início. Na verdade, as primeiras câmeras digitais, elas eram 320 por 240, entendeu? Então isso é muito pouco, tá? Isso aí é basicamente 0,06 megapixels, tá ok? Tá? É 60 kilopixels, não é mega, tá ok? É 60 kilopixels, era assim mesmo, tá? Ainda tem câmeras que usam essa resolução baixa e não é considerado baixa, e é utilizado, é porque o sensor não tem tantos, não é um sensor que pode ter muitos pixels. Você sabe qual é a câmera que usa isso? Câmera que detecta calor, muito interessante para quem tem um laboratório, né, de circuitos, por exemplo. Você consegue detectar se tem algum problema na placa usando essas câmeras térmicas. Custa uma fortuna, de qualidade boa, mas tem umas qualidades mais fracas que já dá para trabalhar. Você encontra no AliExpress, né? Encontrava, né, por R$300 por aí, 350, R$400, tá? Já dá para trabalhar, tá ok? Tem até uns memes que você não precisa de câmera térmica, né? Já viu aqueles memes do cara, aquela foto que tem de um quadro de distribuição com um parafuso vermelho? O nego falou assim: pô, cara, eu tenho que procurar esse meme na internet. Pô, eu falei: pô, isso aqui é legal, mostra que tem energia porque o parafuso está vermelho. Cara, aquilo é o seguinte: a corrente estava tão alta na porra do parafuso que ele estava em brasa, meu amigo. Então ele ficava vermelho, cara. Era isso que estava acontecendo, entendeu? Ele não era luz, né? Devia estar, sei lá, 1000 graus Celsius ali. Ali não precisava nem da câmera, mas com a câmera térmica você detecta curto. É um instrumento importante para engenheiro eletricista, tá? E com eletrônica também. Você coloca às vezes dentro de um circuito lá que você não sabe o que está acontecendo, você consegue ver onde está aquecendo a placa, tá? Em vez de meter o dedão, né? Mas o problema é que quando você faz isso, né? Se for uma coisa que vai dar curto, qualquer coisa, você consegue com a câmera térmica desligar rapidamente a tensão e parar, né? Se você está botando o dedo, às vezes já queimou. Você já botou o dedão, já queimou, entendeu? Esse aqui é o problema. Até você escolher, tá? Mas você viram aqui, ó. Então, quando você tem mais pixels, melhor, mas também a imagem fica maior, certo? Viram que aqui quando você faz compressão, você perde informação. Então, isso é uma coisa importante, né, no tempo discreto, tá? Complicado fazer compressão. Você pode fazer compressão sem perdas, mas é mais complicado fazer. Eu trabalhei muito com isso, galera, quando eu fiz a minha tese de mestrado. Minha tese de mestrado foi compressão de imagens sem perdas, né, sem perda nenhuma. A gente chama de compactação, tá? Vamos finalizar então. Vamos fazer esses outros aqui, ó. Aqui, ó, x de n vezes... Quanto é que vale isso aqui, hein? Quanto é que é u de n mais 1 menos u de n? Quem é u de n mais 1? U de n mais 1 não é o u de n vindo para cá? Esse é só o número 1. Né? Não é isso? E o u de n não é esse cara aqui? Não é? Se eu subtrair, vai sobrar quem? Só o menos 1, não é? Se você pegar esse menos 1 aqui e multiplicar por esse sinal aqui, o que vai sobrar aqui desse cara? Vai sobrar só esse cara aqui. Entendeu? Não precisou nem desenhar, tudo bem? Tá. Quem é o x de n vezes o delta de n menos 2? Professor, o de n, ele é infinito para frente? O u de n é infinito para a direita e para a esquerda. 0 para a esquerda e 1 para a direita. Tá? Igual o de t, né? Igual o de t, claro.
E agora, esse aqui, como é que é, pessoal? Tá fácil esse aqui também, para finalizar. É um impulso, Aonde esse impulso é? N-2 é para 2 para direita. Então ele é aqui, não é? O impulso aqui, não é? Se você multiplicar os dois sinais, quem vai sobrar? Só ele vai ser... Só esse cara aqui. Com 2, né? É, com 2. Certo? Viram como é que é? Notem que isso aqui também virou um impulso, né? Né? Também é um impulso, tá? Eu acho que é mais fácil. Só que é um impulso deslocado, é um delta de n mais 1. O de n mais 1 menos o de n é um delta de n mais 1. Tá ok? É mais fácil que contínuo. Sim, é mais fácil que contínuo, concordo. Tá? Até porque você ainda não teve, eu não fiz aqui nada para você ter que calcular retas. Não é tão simples. Você tem retas no tempo contínuo, no tempo discreto também. Tá? Mas é mais fácil, concordo, é mais fácil. Mas você tem que às vezes saber qual é a inclinação, o valor, etc. Tá? Ok? Beleza, a gente terminou. Então, pronto para a gente fazer convolução na aula de segunda, se tiver aula segunda. Eu não sei. Professor, assim, eu queria falar um negócio, não sei se eu venho. Ah, sim, mas vai estar gravado. Eu virei. Se tem aula, não, a não ser que não tenha aula, porra. Se chegar recesso na segunda, eu não venho. É porque o feriado é na terça, não é isso? Então, normalmente eles fazem o recesso na segunda. Até porque se não fizer, o nego vai faltar na segunda e na terça. Exatamente. Né? Ok? Dia dos pais? Então... Ainda tem domingo Dia dos Pais, não tem isso. Pois é. Já tem esse detalhe importante, tá? Vai lá, beleza? Falou, galera. Feito.